Como a mídia contribui para disseminar o medo? Oi, eu sou Francisco Barbuto, eu quero convidar você a pensar a mídia e o medo. Nos últimos meses, os meios de comunicação têm feito uma cobertura massiva sobre a pandemia de coronavírus, informando a todo momento o número de mortes, a evolução do contágio, bem como também os estudos sobre algum tipo de tratamento e o desenvolvimento das vacinas. Essa extensa cobertura traz para a gente uma discussão importante sobre como a mídia pode usar o seu grande alcance para disseminar o medo na população, né? E também entender se isso é ou não verdade. Esse vídeo tem o objetivo de trazer essa reflexão para a gente tentar entender o papel da mídia na disseminação do medo. O medo ele é definido como um estado emocional que aparece diante de algum perigo, seja ele real ou imaginário. Ele tem uma função importante na preservação da vida. Imagine uma pessoa que não tenha medo nenhum, dificilmente vai sobreviver por muito tempo. Por outro lado, o excesso de medo pode também trazer transtornos bastante complicados, como ansiedade, até algumas fobias e mesmo síndrome do pânico. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, no seu livro O Medo Líquido, ele diz que o medo é o nome que damos às nossas incertezas. Historicamente, o ser humano sempre conviveu com o medo. O Bauman vai dizer que desde a Idade Média esse medo era muito presente. Medo da morte, medo de conflitos, medo de guerras, medo da fome e mesmo de doenças. Ainda segundo Bauman, o iluminismo vai trazer uma promessa, de controle desses medos através do que a ciência poderia oferecer para a humanidade, ou seja, tentar fazer o controle dos conflitos, resolver a questão da fome e mesmo a cura das doenças. Alguns séculos depois a gente percebe que os medos atuais podem ser até maiores do que aqueles apontados por Bauman lá atrás no Iluminismo. Os medos de hoje estão em todo lugar. Você sai na rua escura, você tem medo. No meio da multidão, você tem medo. Em meio à natureza, você tem medo de algum inseto te picar ou ser atacado. Ou seja, os medos eles vêm de todos os lugares e especialmente também das telas que a gente tem contato no dia a dia, das telas dos celulares e dos nossos televisores. Na sociedade atual a gente pode dizer isso, o Bauman também vai afirmar que para cada medo existe algum produto que vai ajudar a gente a controlar a nossa ansiedade ou mesmo distrair a nossa mente, dos perigos que o mundo nos oferece. Nesse contexto, então, a sociedade de consumo ela se beneficia da disseminação do medo, construindo, na verdade, um sistema de apaziguamento do medo através do consumo. Outra questão fundamental para a gente entender a relação da mídia e do medo é entender a ideia de uso do medo no controle social. Nas relações de poder, o medo é um instrumento presente constantemente e a gente aprende isso muito cedo, desde criança, lá com os nossos pais. Quem, por exemplo, nunca ouviu falar do homem do saco ou então do bicho-papão que ia punir as crianças que não obedecessem os pais ou fizessem alguma coisa errada. Esse sistema de controle pelo medo, ele não foi inventado pela mídia. Na verdade, ele é uma construção social que vem das nossas relações. Porém, os meios de comunicação podem sim exercer uma forte influência na construção do medo, já que os temas, os assuntos são colocados insistentemente nas telas. Se os meios de comunicação não têm o poder de fazer com que a gente pense de uma determinada forma, eles têm sim o poder de fazer com que a gente pense sobre determinados assuntos. O excesso de informação sobre poucos e trágicos temas pode sim trazer muita ansiedade e angústia para as pessoas. Os efeitos desse excesso de informação são controversos. Existem alguns pesquisadores mais otimistas que vão dizer que esse excesso de informação e as informações que vêm de todo lugar do globo, mesmo que sejam tragédias que aconteçam muito longe da gente, são importantes para que a gente crie uma empatia pelo ser humano e que a gente consiga entender o sofrimento mesmo que esteja longe e tenha também canais para ajudar essas pessoas nas suas dificuldades. Por outro lado, esse mesmo excesso de informação tem o poder de causar transtornos bastante importantes.
Na situação atual, na qual a mídia tem insistido em trazer muitas informações sobre a pandemia, é importante a gente trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia. Certamente os meios de comunicação, eles têm sim um poder gigante na criação do imaginário das pessoas, e nesse imaginário é claro que também está presente a questão do medo. Por outro lado, a gravidade da pandemia justifica a grande cobertura que está acontecendo nesse momento, já que esse é um fato sem precedentes na história recente e que vai ter grandes consequências para a humanidade. Não há como a gente afirmar que existe uma ação coordenada das mídias para provocar o medo na população. A situação já é bastante grave. Hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui para vocês, mais de 60 mil pessoas já morreram no Brasil. E se não fosse a cobertura da mídia, talvez esses números seriam ainda maiores. Infelizmente, uma das consequências dessa extensa cobertura, sobre a pandemia é a banalização da morte. A Hannah Arendt vai falar sobre isso, quando, na verdade, ela fala sobre a banalização do mal, é um termo que ela cria, para falar sobre o Holocausto. E essa banalização traz também uma indiferença sobre os números. Existe a impressão, de que aqueles números que aparecem lá todos os dias, 1.000, 1.100, 1.200 mortes, são somente números e não são vidas reais. E infelizmente também os mais afetados são aqueles que têm uma proteção social menor e que estão à margem dos cuidados do Estado. Para que a gente possa seguir com a mente mais ou menos equilibrada, é necessário sim que a gente se informe, mas também é urgente que a gente consiga organizar os nossos afazeres, a nossa rotina, numa forma diferente e adaptada a essa nova realidade trazida pela pandemia. É importante que a gente reserve um horário para se informar em canais que sejam realmente confiáveis e que a gente hoje, enfim, espera da ciência respostas para essa situação que a gente está vivendo, e que a gente organize o que a gente tem que fazer no dia a dia de uma forma, digamos assim, mais normal possível dentro daquilo que a pandemia permite. Organizar essa nova rotina pode ser a chave de uma saúde mental mais próxima do normal também. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui no meu canal e divulgue este canal para outras pessoas. Aqui você vai encontrar outros vídeos falando sobre mídia e inclusive sobre mídia na infância digital e outras discussões sobre a mídia em tempos de crise também. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo, um abraço e tchau!